Graça e paz, shalom! Olá, meu querido, minha querida, você é muito bem-vindo aqui, que bom que você entrou nesse canal, clicou nesse vídeo. Em nome de Jesus, fica comigo até o final. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E hoje eu quero meditar com você em um texto, vou ler só alguns versículos, né? Mas eu quero fazer alguns comentários acerca disso. E o que eu quero ler com você está em Daniel, capítulo 3, no versículo 17 e 18. E diz assim, vou ler o 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Queridos, eu e você estamos diante do momento mais importante da história. A história da igreja, os últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vivendo dias profetizados pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, do versículo 1 a 9, que fala que os últimos dias seriam dias maus, tempos trabalhosos, tempos difíceis, e que os homens, eles seriam arrogantes, maldizentes, mais amantes dos prazeres do que de Deus, desafeituados, e que desonrariam os pais e mães, enfim, a qualidade dos homens que nós estamos vendo nesse tempo. Você concorda comigo que há crises por todos os lados e em todas as áreas? Existem crises existenciais, existem pessoas que não sabem quem são, existem crises morais, a imoralidade está assim impetrada na nossa geração, crises sociais, crises emocionais, crises políticas, crises econômicas, crises espirituais. Querido, Satanás tem levado o homem e o planeta Terra ao caos. Mas eu quero te dizer que em meio a isso tudo, como nos tempos de Daniel e dos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, em meio a tudo isso, Deus tem chamado uma geração para fazer a diferença. E eu gostaria hoje de comparar a vida de Daniel e dos seus amigos, o tempo de Daniel e seus amigos, com o tempo que eu e você temos vivido e com as pessoas, né, com essa geração que foi chamada para fazer a diferença nos dias de hoje, que somos eu e você. Eu e você fomos chamados para fazer a diferença. Então, queridos, esse texto que nós lemos vai falar acerca de alguns jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu vou citar Daniel junto. Então, 4 jovens que viveram em um período de exílio na Babilônia, no meio de um povo que servia a outros deuses, em uma terra que não era a sua terra. Ali eles viviam exílio, viviam cativeiro, eles eram escravos ali. E os dias eram difíceis como eram os nossos dias. Então, nós vemos assim que eles foram colocados ali, né? Viveram em um tempo em que o mundo era impiedoso, vivia de forma impiedosa. Eles viveram uma época triste, de muita calamidade, né? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele invadiu os arraiais do povo judeu, ele assolou tudo, sabe? Virgens foram estupradas, mancebos foram castrados, as casas foram saqueadas, e esses jovens, eles assistiram a todo aquele quadro. O povo em grande leva foi levada cativa para a Babilônia como escravo. E eles em tudo isso, e estavam vivendo em meio a um povo que não era o seu povo, em um lugar que não era a sua nação. Eles estavam ali, mas eles propuseram no seu coração, queridos, que eles permaneceriam fiéis ao seu Deus e à sua fé. E eles creram que um dia aquele povo ele seria liberto através da sua oração, e a oração, né, ao seu Deus e ao Deus dos seus pais, e que ele enviaria livramento do céu. Daniel foi
tentado, foi assediado e não se corrompeu. Da mesma forma, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram assediados, foram tentados, mas não se corromperam. Eles não se contaminaram com as iguarias do rei da Babilônia, porque neles havia um espírito excelente. E da mesma forma que Daniel, os seus amigos, eles permaneceram fiéis a Deus. Então, eles tentavam achar alguma falha em Daniel, mas eles viam que Daniel tinha um espírito excelente, né? Eles fizeram de tudo para fazê-los tropeçar. Eles armaram ciladas, ciladas para eles, para Daniel a cova dos leões, para os outros 3 a fornalha ardente. Mas Deus honrou a Daniel. Daniel saiu ileso da cova dos leões e também honrou os seus amigos que saíram ilesos da fornalha, sem nenhum, não foram nem chamuscados, não havia, nada foi queimado neles. E aqueles que viam de fora viam o 4º homem da fornalha. Então, nas duas situações, os dois viram o nome do seu Deus, né? Todos eles viram, os 4 viram, o nome do seu Deus sendo exaltado. Daniel e seus amigos viveram num mundo impiedoso como nos dias de hoje. E talvez você diga, é difícil, né? Que é impossível se ouvir a Deus nos dias de hoje, sem se deixar contaminar com as coisas desse mundo. Mas a Bíblia nos mostra claramente na vida desses 4 jovens que é possível sim. Eles não se deixaram contaminar com o mundo pecaminoso e vil, mas eles foram fiéis a Deus. E assim, através da oração de Daniel, a nação de Israel foi abençoada e liberta do exílio da Babilônia. E você pode aprender com isso, que você não precisa se contaminar com as coisas desse mundo para ser feliz, para ser abençoado. Seja fiel a Deus e Ele vai te conduzir em triunfo. Então, para sermos como esses jovens, quais as marcas que nós precisamos ter nas nossas vidas? Em primeiro lugar, uma vida de santidade. Nós já falamos, Daniel escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Vida de adoração. Eles não abriram mão da sua fé, mas eles adoraram somente a Deus. Daniel foi proibido de orar, mas ele não abriu mão de orar a seu Deus. Queriam que eles se curvassem diante da estátua que Nabucodonosor fez, em que todos tinham que se curvar diante dela, mas eles se recusaram, né? Dário baixou um decreto proibindo a oração. Nabucodonosor baixou um decreto que obrigava a adorar e orar somente a sua estátua. Eles não poderiam pedir a nenhum outro Deus, a nenhum outro rei que não fosse aquela estátua, mas eles continuaram orando e continuaram adorando somente ao único Deus. Eles tinham convicção da sua fé, mesmo diante de pressões, eles não abriram mão da sua fé. Olha o que esses jovens disseram: se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará, mas ainda que Ele não nos livre, Deus saiba que nós não nos curvaremos e não adoraremos essa estátua, nós adoraremos somente ao nosso Deus. Então eles amavam a Deus acima de todas as coisas, até mesmo a sua própria vida. Daniel foi jogado na cova dos leões, seus amigos na fornalha ardente, mas eles não se importavam nem mesmo em perder a sua própria vida por amor ao seu Deus. E isso traz consequências, é lógico, né? Quando a gente decide fazer a vontade de Deus e ser fiel a Deus, queridos, a verdade é que nós vamos ter problemas. A palavra de Deus diz que a nossa fé, ela vai ser provada no fogo, ela vai passar pelo fogo. Você vai enfrentar leões, você vai enfrentar períodos de fornalha, né? Você vai enfrentar muitas coisas, pessoas invejosas vão se levantar contra você, vão caluniar você. Satanás vai se levantar com toda a força contra você. Se nós lemos o texto todo, nós vamos ver que o fogo aumentou 7 vezes mais em intensidade. E quando nós obedecemos a Deus, a fúria do inferno se levanta contra as nossas vidas muitas vezes mais. Mas também, queridos, a verdade é que envergonhados e confundidos são os nossos inimigos, porque de um jeito ou de outro, Deus nos dará a vitória. E eu quero dizer mais, o inferno ficará espantado em nome de Jesus. Nos 2 momentos, nós vemos tanto o rei Dário quanto o rei Nabucodonosor baixarem decretos e declararem que o único e verdadeiro Deus era o Deus de Daniel, ou era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles foram reconhecidos como verdadeiros servos de Deus.
o nome do seu Deus foi engrandecido. As declarações mais lindas que a gente já ouviu acerca de Deus foram esses reis pagãos que falaram por causa do testemunho dos seus servos. Eu quero ler Daniel 3, do 28 ao 29. Palavras de Dário acerca de o Deus de Daniel e palavras de Nabucodonosor acerca do Deus de Daniel e de seus amigos. Então, o primeiro texto, Daniel 3, 28 e 29 diz assim: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem e nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como ele. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus vai honrar a sua fé, meu querido. E em Daniel 6, versículo 26 e versículo 27 diz o seguinte: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus, queridos. Então Deus, ele vai honrar a nossa fé se nós formos verdadeiramente uma geração que faz a diferença. Então, queridos, nessa época em que nós rebatemos o pecado com muita luta, com muita batalha, em que nós temos e em que nós estamos vivendo, então muita gente se pergunta: que mal há nisso? Mas nós conhecemos a palavra de Deus. Então a gente, por decidir ser santo, a gente é chamado de fanático, a gente é chamado de religioso, a gente é chamado de fascista, de homofóbico, a gente é chamado de tantas coisas, queridos. Mas, em nome de Jesus, Deus, ele vai nos honrar. Deus, ele vai nos honrar. Ele vai honrar a nossa fé. A palavra de Deus diz que permanece para sempre aquele que faz a vontade de Deus. Então, nessa época de permissividade, de frouxidão, de costumes imorais, do desmoronamento da família, da degradação da sociedade, da mesclagem até mesmo no meio das igrejas, pagãos travestidos de cristãos, tantas coisas trazendo engano, rebeldia, desobediência. A exemplo de Daniel e seus amigos, nós devemos buscar servir somente ao nosso Deus, obedecer e adorar somente o nosso Deus. Então a igreja, ela precisa de lares e de famílias restauradas, compromissadas com Deus, que conhecem a Deus, que tenham intimidade com Ele. Lares em que surja, o que surgir, aconteça o que acontecer, ainda que esse mundo vire de cabeça para baixo, ainda assim nós continuaremos crendo no Deus da nossa salvação e nós nos manteremos firmes na rocha que é Jesus Cristo. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Ei, Deus vai honrar a sua fé. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece sendo fiel, porque vela pela sua palavra para cumprir e porque não pode negar a si mesmo. Ensina-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti em um tempo tão difícil, mesmo diante de perseguições, de tribulações, de provações, que nós venhamos ser fiéis a Ti, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu peço que o Senhor abençoe cada um daqueles que me ouvem e cumpra toda a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço e te louvo. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Essa é a palavra que eu queria deixar para a sua vida e para o seu coração. Espero que Deus tenha te abençoado e se abençoou, abençoe outras pessoas também, enviando para todos os seus contatos. Se ainda não é inscrito aqui, já sabe. Se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, curta, comente, compartilhe, seja canal de Deus para que a palavra de Deus verdadeira seja espalhada para o máximo de pessoas que nós pudermos alcançar. Juntos nós somos melhores e nós somos mais fortes.
Amo sua vida. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.